Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho Camponeusa e Luísa, e hoje nós comentaremos o sétimo episódio da sexta temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que foi exibido nesta terça-feira, 24 de dezembro. Foi dia de Pub Secrets, trapaças e tretas em pleno Natal. Ou seja, tem muita coisa para falar aqui, tem muita coisa para analisar. Mas antes vamos falar do que aconteceu, né? Que a repescagem aconteceu, Paloma voltou e não chocou ninguém no final das contas, né, Luísa? Eu tô feliz. Eu acho que, assim, de quem tava pra voltar, ou era a Paloma ou era a Hillary, na minha opinião. Embora eu ache que o Vini tinha grande chance de voltar. Mas eu tô feliz que foi a Paloma e que te traga muitas alegrias. A gente vai ver que já trouxe bastante alegrias nesse episódio de retorno. E é isso. No fim das contas, eu acho que foi a melhor decisão. Eu fico feliz com o retorno dela porque sem dúvidas era uma competidora que estava acrescentando bastante. Eu tava achando, na verdade, que ficava entre a Paloma e o Vini pra poder voltar, apesar de eu querer muito que a Hillary voltasse. Mas acho que pra narrativa do programa, realmente, a que mais fazia sentido voltar era a Paloma. Foi a última a sair, ela tava tendo um desempenho muito bom até então. Então acho que pra continuidade do programa era a melhor escolha mesmo. Até vi uma coisa no Twitter esses dias que eu achei engraçado, que teve muito aquela conversa, né? Tipo assim, ai, esse pessoal da repescagem tava no hotel descansando enquanto a gente tava aqui batalhando, sendo que agora com a conta final a Paloma acabou fazendo uma prova a mais do que quem tava ali, enquanto o pessoal que já tava na competição realmente descansou aquele episódio. Mas fiquei feliz pela diva, espero que ela aproveite muito a segunda chance dela. E aí acho que ela vai bem longe ainda. É, a terceira vez é um charme, né? Pra ela deve ser assim, agora a terceira participação, entre aspas. E é curioso, né? Porque se a Paloma chegar na final da Corrida das Blogueiras, ela vai ser a única participante da temporada que esteve ativamente em todos os episódios dessa nova chance, né? Então Uhum. tá aí que pode vir um recorde pra ela. E eu também falo, assim, eu como falei semana passada, dava pra votar qualquer um dos três, porque os três foram muito bem na prova final. Mas eu, no fundo, queria a Paloma voltando, e que bom que ela voltou. E já voltou sem el flop, já é uma evolução. Já que, Uhum. né, a gente vai falar disso já já. Porque daqui pra frente, como eu gosto de falar, é só pra trás. Porque foi um episódio pra trás pra alguns participantes, mas foi muito pra frente pra gente, porque a gente não esperava que a gente seria com uma ceia tão farta, servida, em pleno Natal, né? Porque a prova foi a tradicional Public Secrets, e o Top 7 encarou de uma forma um pouco diferente, porque veio uma live natalina, né? E eles decidiram fazer essa prova nos moldes de Amigo Secreto, que começou dando certo, depois não começou dando certo, no final das contas deu certo para alguns e para outros não. E nós aqui vamos comentar essa prova, mas a gente vai comentar de um por um, de acordo com a publi que cada um fez, né? Porque a gente pode ter opiniões diferentes, iguais, mas é bom falar de um por um para ficar bem esmiuçado, bem debulhadinho aqui para vocês que estão nos ouvindo. E nós falaremos em ordem alfabética, né? Porque ficou mais fácil de organizar assim. Vamos começar. A Dakota teve que fazer uma publi de máquina de escrever. E aí, Luiz, o que você achou da Dakota? Que pra gente esse tipo de prova a gente sabia que ela iria tirar de letra. Gente, ela arrasou. Eu acho que foi uma das melhores entregas que teve nesse episódio. E para quem já sabe, né, do resultado, vai pensar assim, o que que tá acontecendo? Mas realmente, gente, ela arrasou. Ela foi muito bem. E levando em conta que todo mundo estava um pouco nervoso e todos os produtos, exceto o da Paloma, tinham uma pegadinha ali no briefing, eu acho que ela tirou de letra. Acho que ela arrasou e eu arrisco dizer que ela estava ali no páreo para ganhar, hein? Só não ganhou por causa de uma grande reviravolta que ela mesma se botou. Eu concordo também, acho que se a Dakota não tivesse sido a maior inimiga dela mesma nesse episódio, era uma das melhores também pra poder ganhar o episódio. E sem surpresa também, porque a Dakota ela já se mostrou ter uma oratória impecável. Ela fica muito confortável na frente das câmeras, principalmente nesse tipo de prova que o falar é o mais importante. Então ela tirou de letra, eu compraria super a máquina de escrever que ela estava vendendo ali, na verdade que ela estava dando de presente. Então acho que realmente ela foi muito bem. Pena mesmo os deslizes que rolaram nos bastidores, porque era minha favorita pra ganhar. Sempre é, né? Então, assim, zero surpresas. Mas realmente eu gostei muito, muito do desempenho dela nesse episódio. A Dakota tem uma das melhores oratórias de todo o Corrida em si. Se a gente juntar o cast das 6 temporadas, a Dakota consegue conduzir uma live sozinha, tranquilamente bem.
E é uma prova que a gente sabia, como eu falei, que ela tinha tudo para arrasar e arrasou, porque ela foi minha favorita da prova, sem sombra de dúvidas, porque ela soube trabalhar com as câmeras, com o formato da live e ainda usou com um toque de humor que ela sabe usar muito bem, né? Então ficou tudo fluido, ficou muito animado. E eu acho engraçado que o único aparelho que tinha um vintage era o da televisão da Ju, mas essa máquina de escrever é vintage também, porque tem gente aí que deve estar ouvindo o podcast, que deve ter contato com a máquina de escrever assistindo o episódio do Corrida dessa semana, né? Uhum. Porque também é bem vintage, faz tempo que a gente não digita assim. Digita no teclado do computador e olha lá. Mas foi muito bom ver a Dakota, que a gente é tão acostumado de ver brilhando na quarta temporada, brilhar na sexta também, né? Porque tava na hora, tanto que semana passada a gente falou, né, aqui no podcast. Semana que vem é Public Secret e tem tudo pra vir aí o win da Dakota. Spoiler, não veio. Mas a gente vai falar já já o porquê de não ter vindo esse win dela. Agora ela vai falar da Jade, que falou da vitrola, né? E a Jade foi a vencedora da prova, que a gente já pode falar agora ou mais pra frente, se vocês preferirem. Mas e aí, Luiz, o que você achou do desempenho da Jade, que foi de Diabona no Natal? Olha, a Jade também teve um ótimo desempenho. Só que eu queria aproveitar esse momento para meio que dar um puxão de orelha, porque teve ali um momento do ensaio no qual estava todo mundo preocupado com onde os produtos estariam dispostos. E foi dito nesse momento do ensaio que não poderia ser colocado nada na retrozinha, né? Que era o único produto ali que era de uma marca real, realmente, patrocinado. E na hora da apresentação, a Jade acaba colocando um outro produto sobre a retrozinha para poder usar o produto dela. E em nenhum momento isso foi comentado. O que eu não acho que seja um grande problema para a Jade em si, mas eu acho que, assim, se foi comentado no ensaio, eles deveriam ter levado isso em consideração lá na hora de julgar, porque agora tem muita gente que está desmerecendo o desempenho da Jade, que foi ótimo, e tem gente que está dizendo que ela não mereceu vencer, o que para mim é uma grande balela, porque ela mandou muito bem não só na parte dela ali de vender a vitrola, mas também de estar ali com o pessoal, né, fazer as gracinhas dela e tal. Até na parte que todo mundo tava jogando o cupom de desconto, o QR Code, link na descrição, ela brilhou em todos os momentos da prova, então achei super merecido o win, mas fica esse puxão de orelha para a produção, porque meio que já tá tirando a menina aos lobos, porque, né, ela foi tentar fazer o dela, mas tem muita gente que tá desmerecendo a vitória dela por conta de um detalhe. Eu concordo com a Luísa, acho que é incontestável a vitória da Jade na prova. E eu fico muito feliz por ela, tipo, a gente vendo a trajetória dela de flops incontáveis em seguida. Eu acho que é muito bonito ver ela, tipo, voltando a si, sabe? Voltando a ser uma pessoa confiante, voltando a fazer essa personagem dela que ela gosta de fazer, né? Eu acho que é onde ela se sente mais confortável mesmo no desempenho das provas. E amei a personagem de tio que chega atrasado na ceia de Natal. E acho que serviu muito bem pra ela. Sabe, pra ela se centrar ali, ela entregou tudo, entregou os requisitos do briefing, não gaguejou, uma coisa que eu não conseguiria fazer. Então acho que foi muito merecido. E, igual a Luísa falou, entre regras que foram ditas e não foram ditas, mereceu ganhar. Acho que a vitória dela era incontestável. Assim como eu acho que a Dakota não deveria ter ido pro flop, como a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas mereceu super. Fiquei muito feliz por ela. E espero que ela mantenha esse momento de confiança, de realmente entregar bem nas provas, porque a gente sabe que ela consegue. A gente viu hoje realmente o potencial dela, que a gente viu na temporada dela meio que voltando a aparecer ali. Então, muito feliz pela diva. Quem acompanha o podcast desde quando a gente começa a fazer as coberturas de corrida semanalmente, sabe que eu não sou lá o maior fã dos cacos e dos vícios de fala da Jade, né? Eu sempre tô pontuando isso aqui, mas dessa vez ela soube trabalhar e se destacar não só no seu momento, né, como no momento dos outros. Em alguns momentos eu até achei que ela chegaria a atrapalhar outras pessoas, porque a própria Lorelai falou disso, né, na parte da Paloma, assim, que ela interagiu, mas a gente viu que as duas combinaram as interações e isso fluiu muito bem. Então, rivais, negócios públicos à parte, né? Elas conseguiram entregar a publi com as interações que foi benéfico para as duas. E eu acho que, assim, que você tem que se destacar numa prova, como a Jade fez, que você pode falar muito, tem que falar muito, porque quem não lembra que a Sara Vika se salvou naquela prova que quase eliminava a Jade e a Elai, porque ela falou muito. A Alissa se salvou semana passada, ó, na temporada passada, justamente por ter falado demais. Então, se você fala demais, pode ser maléfico, né? Pra você se atrapalhar, mas se você não fala de menos,
Também não vai ajudar muita coisa não, então você fala muito, tem que ser isso. A gente já falou que tem precedentes que pode se atropelar bastante no corrida, que eles falaram isso. E sobre a questão da Jade colocar o telefone em cima da retrozinha, devido a opiniões do público, né? Porque alguns falam que foi isso falado só pro ensaio, outro não foi falado, mas tá meio parecendo que as regras do corrida das blogueiras estão meio em aberto, né? Em alguns momentos, a gente viu mais ainda essa semana. Porque, assim, sinceramente, eu acho que no meio do caos, dos exposeds que a gente tava tendo com as coisas mais envolvendo trapaças, como a própria Lia TV colocou na descrição do vídeo dos bastidores, que ia com seu trapaça, isso vai de interpretação de cada uma das pessoas, eu acho que as opções de vencedores de prova foram diminuindo, assim, né? Assim, de quem dá, porque ficou entre ela e a Paloma, a gente já falou isso, mas a Paloma pra mim não foi a segunda, eu acho que eu botaria a Paloma um pouco mais abaixo de relação, mas não podia dar ponto positivo para a Dakota, né? Pelo que aconteceu. Então acho que vira uma situação assim, a Jade foi bem, a Jade precisava de uma vitória e foi dado isso. Não estou dizendo que foi dado por pena, como algumas pessoas estão dizendo, mas acho que todas as situações aconteceram para acontecer a vitória da Jade. Ela foi bem na parte dela, e aconteceu o que aconteceu lá, mas eu acho que ela deveria ter sido punida por botar em cima da retrozinha se não podia, mas não punida em o flop, só uma chamada de atenção dizer que só por causa disso você não ganha também. Mas eu também não acharia que a Paloma mereceria o win da prova, já que ficou entre as duas. Então aí ficaria bagunçado. Seria uma prova que ninguém teria vencedor. Fica aí o e se. Agora nós vamos falar da Ju, que falou numa televisão vintage. E aí, Luiz, o que você achou? Porque a Ju tem problemas em prova em grupo, mas dessa vez aí, ó, não foi pro flop. Eu acho que a Ju também se saiu bem, sabe? Ainda mais a gente levando em consideração que ela já falou que tem problema com prova em grupo, já falou que a coisa da socialização para ela é um pouquinho mais complicada, e querendo ou não, o pessoal ali tem que socializar para poder vender a ideia de estamos numa ceia, vamos fazer um amigo secreto e tudo mais. Então, a Ju, para mim, ela surpreendeu. Claro que ela teve ali os seus momentos de, por exemplo, não falou todas as especificações do produto, mas falou o suficiente. As informações que eu precisava saber, eu fiquei sabendo. Ela explicou direitinho, mostrou várias funcionalidades. E eu acho que ela foi bem. Não foi a melhor, mas definitivamente, se fosse uma temporada regular, ela não seria nem considerada para o flop. Então, a Jo arrasou. Eu concordo também. Acho que foi um desempenho bem safe. Ela entregou o que ela precisava entregar, ela falou o que era necessário. Acho que os próprios meninos do Divo falaram. Tem os requisitos, as especificações do produto. Não é obrigatório falar todas, mas quanto mais você falar, é melhor para o seu desempenho. Mas acho que a Ju, ela falou o suficiente ali pra gente entender o produto, querer comprar, apesar de ser uma televisãozinha de tubo vintage. E principalmente a gente levando em questão todas as questões dela com socialização, com falar em público, com a prova em grupo. Então acho que ela entregou ali o bastante para ter um desempenho salvo. Não acho que ela merecia ganhar, mas também não acho que era digno de flop. E tava bem na linha ali a nossa menina. Da Ju, eu achei que ela foi inteligente em querer abrir a live, né? Porque ela soube como conduzir o começo, já se destacou como ela queria, e eu acho que ela conduziu bem o produto dela, mesmo achando que ficou faltando algumas coisas, mesmo o menino Judiva dizendo que não importava, mas como teve gente que falou tanta coisa, né? E eu senti que em meus comentários dos jurados estavam meio induzindo o flop a Ju. Não sei vocês pensaram nisso também, quando começaram a botar muito mas, eu acho que se o El e Nathan tivessem ido tão mal, talvez uma terceira pessoa que eles tivessem cogitado sem a votação teria sido a Ju, mas aí não sei, mas ela conseguiu falar bem e foi curioso, né, e bom pra ela, porque da última vez que ela fez isso, que foi na prova da TIM, ela foi ao flop, né, não conseguiu ir tão bem. E agora ela foi bem e conseguiu trabalhar bem. Eu acho que tô gostando de ver da evolução da Ju, no sentido de provas em equipes, quem tá tendo nessa própria temporada. A trajetória dela tá bem legal e interessante, e que ela tá se superando em alguns aspectos que ela tem dificuldades. Agora a gente vai falar da Natália, que teve o telefone, e Natália tem muito o que ser falado. Tanto que agora a gente vai falar só dela na prova, no desempenho dela, porque ainda tem um tópico somente para ela daqui a pouco, que a gente vai falar. E aí, Luiz, o que você achou do desempenho da Natália? Foi digna de ir pro flop mesmo? Cara, Natália, olha, eu tô procurando palavras porque, para mim, ela cometeu o maior erro que uma pessoa poderia cometer fazendo uma publi. Ela escondeu o produto. E depois deu para entender que ela fez isso porque ela estava nervosa, ela nem percebeu que o produto estava escondido. Mas, cara, ela escondeu o produto, aí ficou lá, falou tudo que tinha que falar e tal, só que o produto estava ali, atrás do panetone.
ela não se tocou. Ela estava tão nervosa que ela nem pegou o produto assim, falou que ia andar para frente, né, durante o ensaio. Não fez isso não aconteceu. E para mim, isso acabou manchando o trabalho dela, que poderia ter sido tão melhor, porque eu acho que a Natália fala bem. Então, fiquei com aquele gosto amargo na boca por outros motivos, né? Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas sobre a publi em si, sobre a participação ali na prova, eu acho que ela fez o pior que alguém poderia fazer, porque ela simplesmente escondeu. Meteu ali no meio da mesa, ninguém viu nada, e eu acho que isso botou ela direto no flop. Mesmo sem votação, mesmo se fosse uma temporada regular, era flop certo para ela. Realmente não tinha muito pra onde fugir esse desempenho da Natália. A gente entende um pouquinho depois, né, com o contexto do lounge, até mesmo com o que aconteceu no planejamento da prova. A gente já vê que ela entrou ali muito desestabilizada, muito nervosa. Isso, infelizmente, estava transparente durante o desempenho da prova, com toda a questão da colocação do telefone, onde que estava, a dificuldade dela para poder alcançar o telefone. Então, estava visível quanto que isso descarrilhou o desempenho dela. E realmente foi igual assistir um acidente de trem, né? Porque a gente viu o nervosismo dela, viu ela escondendo o telefone. Fora de contexto ali, podia parecer que ela estava vendendo um panetone que consegue fazer ligações, que eu acho que não era o objetivo dela. Então foi justo essa posição dela no flop, também colocaria direto, mesmo sem votação, porque realmente foi um dos piores desempenhos que a gente viu durante a ceia inteira. Infelizmente por ela, igual a Luísa falou, a gente sabe o que que ela consegue fazer, a gente conhece a forma dela de apresentar, a gente sabe que ela sabe fazer isso direito, mas por N contextos, realmente não foi o episódio dela. Na verdade, ela foi protagonista do episódio por todos os motivos errados, tadinha. Ela fez tanta questão de ser a quarta a falar no amigo secreto e tal, que na hora do vamos ver ela não entregou quase nada, né? A blogueirinha resumiu muito bem a situação do desempenho da Natália, porque o telefone ficou escondido na mesa. Ela não teve a desenvoltura de ficar de pé, né, e falar. Porém, dada a situação dela no programa, com esse ar que ela tem, que falaremos em breve, acho que ficaria difícil, até para a maioria do público, se conectar com ela e dizer que ela teria ido bem se ela tivesse feito de fato tão bem. Mas ficou longe de ser uma das melhores. Eu acho que ela só não foi pior que o El, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, do desempenho geral dela, eu não gostei muito, não. E ela tem um tom de voz e um jeito de falar que daria super bem pra trabalhar nessa prova do Public Secrets. Mas ela, essa semana, estava sendo a pior inimiga dela, né? A maior inimiga dela tinha que ter tido a RuPaul entrando, né, pra falar com ela sobre as vozes de sua cabeça, né? Porque ela tava precisando de um chacoalhada pra dar uma melhorada. A próxima, quem vai falar é a Paloma, que fez a publi da Retrozinha Brastemp, porque ela ganhou uma, né, como prêmio da repescagem e teve que fazer da patrocinadora da prova, né. E aí, Neus, o que você achou da repescada que voltou? Gente, eu não vou falar que eu fiquei chocado com o desempenho da Paloma, porque é isso que ela faz, sabe? Ela tem um desempenho incrível em todas as provas, praticamente. E principalmente em prova que envolve oratória, ela tem uma oratória muito limpa, sabe? Muito clara do que ela tá falando. Mas, gente, é o poder da Brastemp pra Paloma, sabe? Brilhou o olho dela ali, ela falou: eu vou entregar 110% do que eu preciso aqui em nome da marca. Que a Brastemp pra mim ela é tudo, eu dou a vida pela minha Brastemp. Eu acho que foi o que ela fez na prova. Eu fiquei chocado com ela decorando o nome das cores. O nome em inglês, nome de pedra, cristal, não tô nem lembrado agora, tanto que eu não lembro. E olha que eu tô em casa, não tô sob pressão da prova. E ela entregou muita qualidade técnica do produto, acho que ela arrasou. Realmente, não sei se eu daria o win pra ela, mas estava ali muito próximo. Então realmente foi muito, muito bom mesmo. Mas é o que a gente já sabe que a Paloma entrega mesmo. Eu acho que a posição dela de destaque na prova se justifica muito. E a Paloma, para mim, ela teve o trabalho mais difícil, porque todos os outros produtos, ok, tinha uma pegadinha no briefing e tudo mais, mas a Retrozinha é uma marca real. E não só é uma marca real, como é uma das patrocinadoras do programa. Então, eu imagino que além da pressão normal da prova, ela poderia ter ficado nervosa. Eu vi que ela teve alguma dificuldade ali, mas quando ela foi apresentar, não transpareceu, sabe? Ela mandou muito bem. Fez por merecer ficar entre os destaques positivos e arrasou de forma geral. Não teria dado win para ela, mas eu acho que ela mandou muito bem. Ela teve a responsabilidade de falar da patrocinadora, né, ainda por cima, depois de ganhar uma. Então concordo com os jurados na parte que faltou um tiquinho mais de energia lá em cima. Eu gostei.
Não foi uma das minhas favoritas, por mais que seja minha favorita da temporada, né, minha torcida da Paloma, mas eu acho que ela talvez tenha ficado no meu top 3, mas não tenha ficado no meu top 2 da prova, por exemplo. Mas que ela foi bem, ela foi, e é muito difícil você falar de uma marca existente, né, de uma coisa que já existe, você falar sem ter que errar nada. E eu também não tô lembrado agora dos nomes que fez, por isso fica a dica aí pra sempre, fala os nomes em português, uma coisa mais simples, decora aqui também tranquilo e faz uma publi de graça, olha a coisa boa. Agora vamos pra Sarah, que fez Torradeira, que é o contrário do ano passado. Essa publi, né, do ano passado, não, da temporada passada dela, ela fez a publi de drag, né? Da outra, não, a drag não tinha vindo, mas nessa veio aí. Parece que a energia dela foi outra, né, Neuza? Ah, gente, a drag faz isso com a gente. A drag ela traz uma outra energia, toda uma desenvoltura pra poder falar com as pessoas. E realmente eu acho que foi isso mesmo que aconteceu com a Sarah. Eu gostei muito da entrega dela na prova. Eu compraria super a torradeira, apesar de eu não gostar muito de torrada, mas do jeito que ela tava vendendo ali, ela tava muito convincente. Teve um deslize ali, uma gagueja, mas acho que não atrapalhou o desempenho dela em geral, de forma alguma. Acho que foi bem claro, bem objetivo mesmo, sabe? E a desenvoltura perfeita, 10 de 10. Gostei muito, muito de assistir a Sarah e fiquei chocado, fiquei um pouquinho surpreso. Eu acho que a Sarah, ela sempre entrega. E nessa prova em específico, ela teve sim os deslizes ali, uma engasgada, tal. Teve coisa que ela acabou esquecendo de falar, ou então falou naquele meio travadinho, mas ela entregou e dava pra ver que assim, ela tava super confiante naquela torradeira. Ela foi com a torradeira até o final, ela deu o exemplo ali de usar para fazer receitas natalinas, né, como a rabanada, por exemplo, e ela entregou a publi de uma forma ótima. Eu gostei bastante do desempenho da Sarah. Não foi uma das minhas favoritas, mas eu acho que ela entregou bem. Olha, tá vendo como não foi uma das favoritas da Luísa, mas pra mim foi minha segunda favorita da prova. Perdeu só pra Dakota. Dakota minha perdeã da semana. Né? Porque ganhou e perdeu ao mesmo tempo. Eu acho que tudo que ela deveria ter feito na prova da quarta temporada, ela fez agora. Né? Todos os erros que ela teve, ficou muito shoptime na primeira vez dela, e agora foi muito mais desenvolta, com energia mais pra cima, e prendeu do começo ao fim, como a Neuza falou, a drag, né? A drag, né, gente? Aí quando bota uma peruca, tudo se transforma. Então acho que foi uma redenção pessoal pra Sarah, né? Essa Public Secret, de uma temporada pra outra. Então, mereceu se salvar, mas merecia um destaquezinho positivo, assim, de leve, pro pessoal, pra moral dela, né? Agora, Duel, que falou da rádio, que, né, Neuza, a gente pode dizer que foi o pior desempenho da semana. Foi, tadinho, eu fiquei muito triste com o desempenho do El, principalmente com o produto que ele tinha. Eu acho que da seleção de produtos ele acho que era um dos mais fáceis de vender. Uma das coisas que a gente ainda tem muito atual hoje em dia, que é música, que é uma coisa que pelo menos eu não vivo sem. Acho que tinha mil coisas que você podia explorar com aquele produto, mas o nervosismo realmente acabou tomando conta do El na prova de hoje. E foi triste, foi muito triste de ver, principalmente com um participante que eu gosto muito, eu queria ver ele indo bem nas provas, mas sim, era palpável ali os nervos tomando conta dele durante a prova, então indiscutivelmente ele iria pro flop, polêmica das regras ou não, acho que ele era uma das escolhas claras para a prova do flop hoje, e realmente foi um desempenho muito triste, eu fico triste por ele, na verdade. A apresentação do El para mim foi igual quando cai dinheiro na minha conta. Ele começou e acabou, porque ele chegou lá, ele ficou muito nervoso. Aí falou: "Ai, rádio. Esse é o rádio, ele toca fita e toca música e é isso, gente. Espero que goste. Toma aqui, o presente é seu." Eu achei que ele acabou não lidando bem com o nervosismo. Não sei se foi por causa da faca que caiu ali enquanto a Sarah estava apresentando, ou se ele só ficou nervoso mesmo por algum outro fator, mas me deu tristeza de assistir a publi dele por conta disso, porque assim como a Neuza falou, é uma pessoa que eu gosto, sabe? Não só como participante, mas como criador de conteúdo também. E a gente sabe também que para o Well essa prova era muito importante, porque ele foi eliminado na Public Secrets da temporada dele. Então, a pressão estava bem mais alta. E deu no que deu, infelizmente. Mas é isso. Eu espero que ele saiba que, apesar de tudo, ele é um criador incrível e que a gente está esperando ver
coisas boas dele daqui pra frente. Como a Luísa falou, deu no que deu e infelizmente não deu nada, né? É. Porque, como eu falei, foi o pior da semana, né, o desempenho dele. E o carisma que ele tinha na terceira temporada, eu acho que não chegou ainda nessa, né? Ele tá muito mais retraído. E numa prova como essa, ter esse carisma como ele tem, como ele demonstrou ter na temporada original dele, seria muito útil. Salvaria. Gente, carisma salva vidas em reality Hum. show. Então não foi uma boa semana pro El. Infelizmente não tá sendo uma boa temporada pro El e eu acho que ele tá tendo um fim de trajetória no corrida bem assim, morninho, né? O que é uma pena, porque ele tem muito potencial. Porque o El era a minha torcida principal na terceira temporada. Depois que ele saiu, que eu comecei a torcer pra Lid, né? Mas eu torcia muito pra ele na temporada original e é muito triste ver que ele não tá conseguindo render o quanto ele poderia render e o que aconteceu, tudo o que aconteceu. De resultado, a gente viu que a Jade inovou, né? E no lugar de El Flop, ela conquistou sua primeira vitória. Parabéns, Jade. A gente já falou um pouquinho de tudo que aconteceu aqui agora sobre a vitória dela. Mas o que importou mesmo, gente, foi que na hora do resultado, a gente teve uma polêmica, onde a Sarah falou sobre o El estar anotando umas coisas sobre a prova em momento que eles não podiam mais fazer isso, segundo informações colhidas pelo Diva, né? E o que ocasionou a ida direta do El ao flop. Em seguida, o El pontuou que a Dakota também fez algo e a mesma confirmou. Ele falou, logo disse essa explicação aqui, para quem não assiste o programa dos bastidores, que passa logo após o Corrida, no próprio canal da Dia TV, ele também falou sobre a Ju, mas a Ju falou que estava fazendo anotações no diário dela e o caderno dela foi visto, o diário dela e viram que não deu em nada. Então, assim, lá a explicação aconteceu. Então a Dakota também foi ao flop. Ou seja, as pessoas que foram ao flop, tirando o El, que talvez fosse por desempenho, a Dakota não estaria nesse flop por desempenho de maneira alguma. Mas teve que estar lá. E pela votação aberta, a Natália foi a mais votada e assim o flop triplo estava formado. Luísa, foi o momento que estava esperando depois da chamada da semana passada. E aí, o que você achou desse caos todo que empurrou o El e Dakota logo pro flop, independente dos desempenhos que eles tivessem? Gente, que caos! Foi a farra dos guardanapos edição blogueiras. A gente viu aí, né, a delação premiada da Saravica e depois a do El. Foi um caos. E eu tenho que pontuar uma coisa, porque, assim, eu entendo, tá? Quebrou uma regra, vai gerar uma punição. Isso daí é óbvio. Só que acredito que às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque a gente vê no momento que a punição é aplicada, o Edu fala muito sobre fica implícito, fica implícito, fica implícito. Se ficou implícito, é porque não foi dito. E nem sempre o que não é dito as pessoas param para perguntar. Tanto que o El fala que, quer dizer, a Sarah fala que o El perguntou se poderia fazer anotações ali no tempo de pausa. Disseram que não, e ele parou. Pelo que eu entendi, ele parou no momento que soube que não poderia continuar. Então, acredito que deveriam deixar isso mais explícito para eles, tipo, ó, ok, a gente vai ter um tempo de pausa agora, vocês podem fazer palavras cruzadas, vocês podem escrever no diário, fazer cartas para pessoas que vocês vão entregar quando saírem daqui, só não pode anotar nada em relação à prova, né? Nada em relação ao briefing que vocês tiveram tempo para fazer, porque isso configuraria uma trapaça, né? Como o próprio programa colocou ali. Então, acredito que deveria, mais um puxão de orelha aí na produção, deveriam ter deixado isso bem claro. Agora acaba que todo mundo paga o pato, né? Porque até quem estava fazendo diário agora não vai mais poder fazer, porque não vai ter como levar caneta para os bastidores. E realmente foi o momento para a Dakota que ela recebeu o troféu Você Ganhou, mas não vai levar. Porque para mim ela foi a melhor ali no desempenho da prova. Mas por conta dessa punição, ela acabou indo direto para o flop, nem teve a chance ali de ser, como eu posso dizer, pontuada como um dos grandes destaques. Ai, gente, isso foi reality TV Gold. Foi incrível. Faria o que a Sarah Vika fez? Não, porque eu achei escroto. Eu achei uma cuzona, mas obrigado, Sarah Vika, por ter feito isso. Obrigado por ter movimentado ainda mais. Você foi craque de jogo nessa jogada.
Foi filho da puta, mas foi craque de jogo. E eu concordo muito com o que a Luísa falou, principalmente em questão das regras. Eu acho que o óbvio ele tem que ser dito, ele tem que estar escrito, principalmente. Se é uma questão que pode servir como penalidade para um participante, pode afetar o decorrer dele no programa, isso tem que ser dito, isso tem que estar explícito. Não pode ser uma coisa tipo, ai, tem tal regra, então você tem que deduzir que isso segue aquela regra. Não, gente, tem que estar escrito, isso tem que estar em contrato, basicamente. Beleza, pro El ele iria pro flop de qualquer forma pelo desempenho da prova. Mas igual já foi dito antes, a Dakota era uma das pessoas que devia estar entre as 3 melhores, e ela foi pro flop. Beleza, por uma regra quebrada, ok. Se tivesse sido avisado antes, é justo, quebrar a regra tem que ser penalizado mesmo, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que, beleza, se não fosse uma regra, se não estava estabelecido e agora vai estar, deixe de aviso, fala, olha, não foi legal, para as próximas provas que isso não seja feito, porque será penalizado, mas achei injusto, achei muito injusto mesmo. Mas, nossa, entregou entretenimento assim, de primeira. Foi sensacional. Foi um Natal bem arretado, né. Eu não critico a Sarah, mas eu não faria igual. Eu não faria, porque eu sou mais medroso nessa parte. Até porque eu estaria provavelmente tão nervoso pra fazer a prova, que eu estaria nem prestando atenção porque eu estava olhando, sabe. Então, assim, pra mim seria uma coisa que estaria em branco minha mente e não sabia acontecer. Mas olha, sinceramente eu acho que não caberia a punição de jogar no flop. Cabe a puxada de orelha, como a gente já falou, e a bronca pra que não se repita, porque primeiro, não é uma regra redigida, porque regras precisam ser faladas, precisam ser explicadas, precisam ser documentadas, não precisa só dito. A gente espera que, como a Luísa já falou, a gente não espera que as pessoas façam. A gente vive no mundo hoje em dia também, que é quanto mais claro, melhor. Porque tem uma coisa que se abre, chama-se precedente. Porque viu naquele episódio. Enquanto os outros podem ter acontecido, não nessa temporada, mas nas outras temporadas também. E aí? Quantos resultados de corrida das blogueiras poderiam ter sido mudados com base nisso? Porque as pessoas que tivessem sido pegas teriam ido ao flop. Então fica aí o mistério. Porque assim, vejam bem, e também depende da percepção de que participante faz isso, que participante não faz, como o público vai reagir a isso, porque estão duas percepções do público tendo bem diferente, né? Porque o tratamento que o El tá tendo é diferente do tratamento que a Dakota tá tendo pelo público, porque a Dakota é mais popular e etc. Mas eu, Ricardo aqui, acharia de boas e super tranquilo se os participantes pudessem fazer anotações, ensaios mínimos que fossem, em momentos de espera, já que eles não podem interagir, porque tinha chance de melhorar o desempenho. Já que é tudo gravado no mesmo dia, tudo gravado um dia após o outro, tudo em 2 semanas. Então, se no tempinho livre a pessoa quer fazer um roteirozinho, ela pode fazer, porque ao mesmo tempo que isso pode ajudar ela a organizar, pode atrapalhar para ela ter mais ideias e se atrapalhar. Então, para mim, o tempo livre eles podem fazer o que quiser, já que a regra diz que eles não podem interagir, por que não deixa ele fazendo essas coisas também? Né, porque não é como se o mundo fosse mudar se redigir em ordem assim, porque como eu falei, às vezes a pessoa pode se atrapalhar tendo mais tempo, né, mas aí vai de cada um, mas eu acho que o que falhou mesmo foi essa criação, essa regra de comunicação. Eu acho que eu não jogaria no flop, eu chamaria atenção. Porque eu acho que uma punição seria melhor, por exemplo, a punição do o El já iria para o flop de qualquer jeito, né. Se ele tiver tido um desempenho salvo, poderia uma desvantagem para ele semana que vem, menos tempos de prova, talvez, o que poderia ainda ser injusto, mas tudo bem. Da Dakota poderia ter sido claro, poderia ser uma punição muito melhor se eles tivessem falado: "Dakota, você seria vencedor ou você seria um dos destaques positivos, mas não vai ser porque por causa disso e disso". Tudo bem, mas eu acho que regras, o quanto mais claras, o quanto mais explícitas, o quanto mais escritas, tudo melhor. Pessoal do Corrida que eu via gente, assim, de produção e tudo, porque quem sabe que os MasterChef escutam a gente, mas do Corrida eu não sei, podem reclamar, podem dizer assim, mentalmente pensar: "Ah, mas é muito fácil criticar um reality show". Sim, é muito fácil, porque você tem um podcast criticando vários reality shows durante o ano, mas tem coisas que dá pra evitar a crítica, e eu acho que isso dava pra ser evitado, né. Mas fica aí o que a gente achou. E eu quero trazer mais um ponto aqui ainda sobre isso, a perguntar a opinião da Luísa e da Neuza, porque eu vi assim, teve a questão que a Dakota só falou depois do El. E isso dividiu também algumas opiniões, dentro das opiniões que estão ainda mais divididas, né, de quem aceita e quem não aceita. O que você achou disso, Luísa, também? Você acha que a atitude da Dakota certa, errada, porque ela não falou assim que teve a denúncia, ela falou porque o El falou. Qual é a sua interpretação sobre o que aconteceu? Porque se ela não tivesse falado, ela não teria ido flop. Ou você acha que a Exatamente. produção já sabia que ela também fez isso e esperou só um gancho aparecer? Olha, pelo que eu entendi, a produção tinha comentado que tinha sim visto alguém mexer, né, nas coisas, alguém escrevendo lá. E poderia ter sido o caso, por exemplo, da Ju, que estava escrevendo
no diário dela, ou às vezes alguém está fazendo alguma anotação, não no sentido de vou organizar meus pensamentos, mas de tipo, quis desenhar, quis escrever uma cartinha, quis anotar uma frase que veio na cabeça para marcar esse dia. Eu acho que no caso da Dakota, ela estava falando, se ninguém falar, eu vou ficar quieta. Eu vou fugir eu vou fugir ao máximo da punição. Se alguém falar alguma coisa, eu assumo, mas se ninguém falar, eu vou ficar quieta. Que, sinceramente, do jeito que eu sou cagona, era a mesma coisa que eu ia fazer se eu estivesse no lugar dela. Eu faria igual também, sabe? Eu não, igual a gente já comentou, não acho que é um erro monstruoso fazer anotações, mas já que está sendo dito que é uma quebra de regra, enquanto não foi dito que é uma regra, enquanto não foi dito que que eu vou ser penalizado por isso, eu também ficaria quietinho. Vou chegar e vou falar, gente, errei mesmo, fiz totô, como disse a Dakota, sem ninguém ter comentado sobre isso, não faria isso de forma alguma. Mas já que foi dito, inclusive, acho que foi justamente a produção, porque é uma coisa que os meninos do Diva não fazem, que é lançar aquela pergunta do vocês querem falar alguma coisa? E foi dito justamente nesse episódio por quê? Porque teria alguma coisa a ser dita. Teorias da conspiração. Mas eu também ficaria quietinho. Até alguém levantar suspeitas, até alguém falar, ei, vai ser penalizado por isso, não fiz nada. Eu até acho que seria hipocrisia nossa, dentro daqui de muita gente também que tá reclamando, dizer que faria diferente, porque todo mundo faria quase igual, né? Teria aquelas pessoas que falariam por livre e espontânea vontade? Teriam, mas teria as pessoas que não falariam nada. Aí, como eu falei, fica da interpretação de cada um, mas também fica vendo o que acontece aqui fora, porque, por exemplo, a Dakota se justificou se desculpando, né? Pediu desculpa, ela falou que errou, foi moleca, né? Então, assim, dava pra ver que a Dakota realmente veio, porque a gente vê que tem a resposta do El também, que foi um meio mais combativo, mais sério com relação à produção, sobre regras explicadas ou não, né? Aí fica questão para lavagem de roupa suja, que eu espero que sim, o Diva Depressão faça uma lavagem de roupa suja, mas que aconteça da melhor forma possível, mas tá aí, eu acho que fica em depressão de cada um e fica de reação de cada um. Eu acho que a produção saberia e falaria da Dakota e da Ju, por exemplo, que investigou o caderno dela de qualquer jeito, porque quando eles falam isso, a produção é como eles interromperiam um flop e chamariam a Ju de volta se ela tivesse escrito alguma coisa. Não sei, né? Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda sexta-feira falando da Corrida das Blogueiras e lembrar que nosso episódio 400 já saiu e foram os melhores participantes de reality shows do ano. Tem programa da DTV aí no meio, gente, participantes da DTV aparecendo. Nós fizemos um top 15, foi bem legal, um episódio 400, gente, pra você ouvir no fim do ano, energia positiva, que a gente falando dos melhores. Então tá uma delícia. Aproveite para nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, principalmente eles, se tiverem avaliações de 5 estrelas, para darem 5 estrelas pra gente, e indicar pros amigos que também curtam reality show, porque é assim que a gente divulga os podcasts, não é mesmo? Agora vamos voltar ao programa, que ainda fala do flop, que teve a Dakota, a Natália e o El, e eles tiveram que decorar uma guirlanda natalina, ponto final. E um vai ser eliminado. E aí, Neuza, quem você acha que sai? Porque não tem muito o que se falar, que não foi uma prova complicadíssima, entendeu? Era uma guirlanda natalina. Ah, gente, foi bem dentro do tema, eu gostei. Mas acho que pelo desempenho dos três, eu eliminaria a Natália. Foi a que eu menos gostei, eu achei bem desorganizada. Achei meio all over the place. Não gostei das letras também. Achei meio trabalho de escola. Nada contra a Natália, um beijo, Natália, só contra a sua guirlanda mesmo. E porque eu gostei mais das guirlandas da Dakota e do El. Inclusive, fiquei meio chocado das pessoas estarem achando a guirlanda da Dakota fora do tema. Não teria achado natalina, sendo que tá cheio de vermelho, tá com as pinhas ali. Beleza, com bafomé. E ela até explicou no Twitter toda a questão do Natal, puxar muito de tradição pagã, e aí por isso que ela botou o bafomé. Eu acho que nem precisaria da justificativa. Eu gostei muito da guirlanda por si só. E eu gostei muito da guirlanda do El também. Tava bem a cara dele, como ele mesmo disse, cheio de lacinho, frufruzinho, com um W imenso ali. Pelas três, infelizmente eu eliminaria a Natália. Não gostei muito, não. Inclusive, esse público do Corrida está se mostrando muito público de extrema-direita conservador, né? Com alguns comentários que a gente vai vendo, eu digo, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Então, vocês sabem quem são os produtores do programa, vocês sabem quem são os criadores do programa, sabem quem é a empresa que está por trás. Deixa eu contar um segredo para vocês, né? Porque tá uma coisa complicada os comentários das pessoas para algumas coisas da temporada. E para você, Luísa, quem você acha que sai? Olha, se a gente for avaliar só pelas guirlandas, realmente a da Natália ficou mais bagunçada. E eu tô até tentando, até agora, na verdade, entender, cadê o rock and roll que ela falou que tinha? Porque
até agora eu não achei. Eu achei a do El, assim, a mais simples, mas eu diria que pela energia da pessoa, o El deve ser, porque ele já estava falando, porque hoje não foi meu dia, eu acho que essa também não é minha temporada. Então, por isso eu diria que o El sairia semana que vem. Mas se a gente for analisar a guirlanda, né, o trabalho que foi entregue, eu acho que tem chance, sim, da Natália dar adeus aí pro Nova Chance. Não, já eu achei que, gente, a Guilherme é mais fraquinho. Eu achei do El, porque eu acho que os Ws não ornaram muito bem, não. Na Guilherme dele. Né? Eu não sei. Por mais que eu tenha gostado dos tons que ele usou, que o roxo eu acho uma cor mais bonita. Né? Tanto que aquele off, né? Eu jogo Animal Crossing, meus enfeites de lá foram todos roxos esse ano. Então tá lá a cozinha, me ganhou pela cor. Mas é muito aquela coisa, porque eu acho que o El já se derrotou a partir do momento que ele viu a situação acontecendo, né? E já ficou com energia de derrotado. Eu nem sei, é pelos confessionários, não é bem isso, né? A energia dele mesmo, ele tava pra baixo, né? E isso reflete, né, no seu desempenho em provas, mas você atrai essas energias assim, então não sei, mas como todos eles foram bem, assim, fica uma prova daquelas que, sim, dá pra eliminar qualquer um de novo. Eu acho, né? Do que eles querendo eliminar, quem eles quiserem. Mas tá aí semana que vem, depois de 15 dias, a gente vai finalmente comentar a eliminação, né? Porque uma não teve eliminação, teve eliminação, mas não foram eliminados, e na outra foi uma repescagem. Então a gente vai voltar finalmente a falar de gente eliminada, né, aqui, mas a gente espera ser surpreendido ou não, né? Agora no Lounge das Blogueiras, quem teve nessa quinta 26, que era praticamente assim que termina e começa a gravar, os participantes tiveram que responder quem eles acharam que atrapalhou na prova e tudo, se foi bem morno, a Natália foi bem citada. Então ele vai aproveitar essa parte aqui para falar da Natália, porque ela se destacou bastante nesse episódio. Se foi bem ou foi mal, vai da interpretação de cada um de vocês aí que está nos ouvindo. Mas vamos lá. O tópico é o seguinte, Neuza. Natália, vilã ou apenas chata? O que você tá achando dela aí? A gente pobre da sua talha. E eu tô dizendo sua talha porque ela mesma mudou o nome no Twitter pra sua talha, então acho que ela deu liberdade pra gente também adotar. Mas eu gostei que no lounge serviu muito. Acho que serviu unicamente, na verdade, pra gente entender o que que aconteceu com a Natália nesse episódio. Foi tanto a questão familiar que ela trouxe, né? Que ela acordou naquele dia muito angustiada, questões familiares. O avô dela tava passando por problemas de saúde, ela tava sem notícias dele. Então a gente já entende ali a tensão dela logo no QG. E até mesmo durante a prova, questões que ela foi bem incisiva no planejamento da prova, mas também não dava justificativa. E pra quem tá competindo junto, fica aquele clima pesado. Tá, a fulana tá batendo o pé que ela quer isso, mas por que que ela quer isso? Se ela não explica, realmente fica bem chato ali de conviver. E acho que chato foi uma palavra-chave pra Natália nesse episódio, que é o que eu tava achando enquanto a gente tava assistindo, é o que foi comentado sobre ela. E acho que agora dá pra ter um pouquinho mais de empatia, entendendo de onde que ela tava partindo, por que que ela tava agindo daquela forma, mas infelizmente é o que a gente assistiu no episódio, ela realmente foi chata, acho que ela mesma concordaria com isso, mas tá entregando entretenimento. Isso a gente não pode negar, tá movimentando a temporada e de toda forma toda a empatia do mundo pra ela. Espero que esteja tudo bem com a família dela, que o avô dela esteja se recuperando. Mas realmente ela foi protagonista desse episódio por todos os motivos errados, tadinha. E pra você, Luísa? Natália, é vilã? É chata? É uma vilã que é chata ou é uma chata que é vilã? Olha, eu vou falar que eu fui jurídico da Natália Metz até esse momento. Porque nos outros episódios o pessoal falava, nossa, como ela tá agressiva. Eu não tinha achado ela agressiva. Aí vinha outra pessoa e falava, nossa, ela tá chata. Eu não tinha achado ela chata. No episódio dessa semana, né, o episódio de terça-feira, eu realmente achei que ela tava chatíssima, porque o pessoal falava, vamos fazer assim, gente, por quê? Porque tá dando mais certo, eu acho que é a forma mais segura da gente conseguir organizar. Aí ela, não gostei, eu quero fazer desse jeito aqui. Aí alguém perguntava, mas por que, Natália? Ela, porque eu quero, porque eu tô afim, eu quero ser a quarta. Mas por que, Natália, que você quer ser a quarta? Porque eu tô afim, porque eu pensei dessa forma e é assim que eu quero que seja. Então, no episódio principal, eu já fiquei com os dois pés atrás, já estava pronta para assinar o meu pedido de demissão do jurídico Natália Mates. Aí, no lounge de hoje, ela falou, né, sobre ela não ter acordado bem, porque ela tá com essa preocupação com a família dela, e
ela realmente me pareceu genuíno o pedido de desculpas, né? Se ela, ai, gente, desculpa se eu atrapalhei, desculpa se eu não fui tão bem, tão boa. E o pessoal falando que realmente achou estranho, porque em outras provas que talvez ela tivesse mais tranquila, ela acabou sendo uma mão ali amiga, ajudando o pessoal. E realmente essa semana foi um pouco complicada para nós que gostamos muito da Natália. Ela foi chata durante o episódio, mas acho que enquanto pessoa, para mim, ela tá perdoada. Agora é torcer pro público fazer da mesma forma, porque até o momento eu acho que todo mundo pegou o bode dela por motivos nada a ver. E quando o ranço se instala, minha filha, como diria a Anitta, né? Aí é difícil reverter a imagem. Porque assim, vou falar tudo que eu vou falar aqui, gente, é com base na edição. Porque a gente não acompanha os participantes a 24 horas por dia como Big Brother, né? Que a gente fala até de caráter das pessoas no Big Brother, porque a gente tá vendo Sim. 24 horas. E sinceramente, eu acho que a Natália tá vestindo a carapuça de vilã aqui fora, dada a situação, porque é o que sobrou pra ela, o que ela vestir, né? Uhum. Porque, mas dá pra ser vilã, gente, e ter carisma, e eu acho que nesse quesito carisma ela tá pecando um pouco no programa. Eu não posso falar aqui fora que eu não acompanho os conteúdos dela. Porque o que me parece, com base nessa edição, é aquela que meio forçou essa atitude Mean Girl, sabe, Regina Jorge? De ser um Uhum. pouco passiva-agressiva em alguns confrontos, por saber que isso causa, mas ela tá longe de saber administrar esse temperamento com atitude. Porque, por exemplo, eu comparo ela com a Dakota. Porque a Dakota foi vilanizada por parte do público na quarta temporada, e ela, mas a Dakota sabe trazer humor, sabe trazer carisma, sabe trazer um jogo de cintura. Não é uma coisa que vem gratuita, porque o da Natália ficou parecendo que estava vindo gratuitamente, né? Uhum. Porque eu já simpatizava com ela, mas eu tô achando, sim, ela tá chata. E ela não tá vilã. Aí, ai, mas ano que vem as pessoas vão lembrar a Natália e dizer que queriam pessoas assim. Gente, dá pra ser pessoas assim, porque o auge do ano passado teve pessoas mais calminhas, mas tinha muita gente que tinha potencial. Faltou só uma, né, uma atiçada. E não é nem nisso a questão do público, porque o público vai cismar que as pessoas são intocáveis e vão cismar que as pessoas são as horríveis, independente da atitude da pessoa, né? Quando a pessoa quer. E torce, torce. Mas acho que a Natália estava implicando por implicar, parecia muitas vezes que não estava justificando. E ela é talentosa, mas está muito chata. Infelizmente aqui, o tanto de chata que eu botei nesse roteiro aqui, gente, e eu cortei várias coisas, porque dá, porque assim, vilãs e vilões são sempre bem-vindos em reality show. Mas ser vilão por ser vilão, não tem enredo. Né? Ela antagoniza um pouco a Paloma, mas para isso a Paloma teria que estar vencendo votações populares, né? Mas aí não, a gente fica pensando, a que ponto, né? A Paloma chega longe, a Paloma vai vencer, ou é bom para a da Paloma, ou ela vilanizasse contra a pessoa, entre aspas, essa vilania, né? Mas fica confuso, né? A gente teve, como falaram, né? A gente teve uma explicação um pouco no lounge, mas eu acho que ficou faltando mais coisas para ela durante o episódio, porque ficou chata. Ficou chata por ficar chata mesmo. Desculpa, Natália, mas chata, chata, chata. Pronto, falei um monte de chata que eu queria falar. Agora, para encerrar, vamos falar do destaque do episódio, né? Toda semana nós escolheremos quem foi o destaque de cada episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui. E mais uma vez a tradição de um nome só, porque afunilou e a gente tá aqui se comprometendo, que é o nosso lounge aqui agora, já que não falou muito do lounge. E aí, Neuza, para você, quem é destaque desse episódio e por quê? Ah, gente, eu vou dar pra Natália. Pra mim não tem jeito. Ela entregou entretenimento em todo segundo possível desse episódio. E nem sempre entretenimento ele é pro bem, né? Nem sempre é pra gente gostar da pessoa. Mas é uma coisa que movimenta o jogo, é uma coisa que movimenta o episódio. Se não tem entretenimento, a gente reclama que tá chato, que tá sabonetando. Então, assim, pra mim ela carregou nas costas, junto com a Sarah Vika. Mas hoje eu dou meu destaque pra Natália, porque pra mim foi justo. Luísa, para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Olha, eu fiquei em dúvida entre dois nomes, mas como a gente só pode falar um, eu vou votar na Natália também, porque é aquilo, né? Nem sempre o destaque ele é positivo. E como eu disse, nesse episódio eu dei sim uma soltadinha da mão da Natália, mas não tem como negar que ela foi a estrela do episódio. Ela serviu o entretenimento bem gelado e com açúcar. Eu adorei. E é isso. Obrigada, Natália, por tudo. E eu espero que esteja tudo bem com seu avô. Quem vai ser meu destaque aqui vai ser uma das pessoas que tá vindo mais semanas aqui como destaque, né? Porque eu vou trazer a Sarah como destaque. Então, Nilson, tá vendo? As suas duas opções vieram aí, né? Porque eu vou trazer a Sarah, porque além dela eu ter achado, né, uma das melhores da prova e uma das melhores da semana, a Queen foi quem deu o pontapé inicial que desencadeou todo o plot da trapaça aí, né? Que foi levantado no episódio. Ou seja, ela ditou
a metade do episódio pra frente e nos rendeu um episódio incrível do começo ao fim, pleno Natal. Meu único ponto negativo sobre a Sarah, desse episódio, foi que na hora que ela foi votar, ela não precisava reviver a questão do El que tinha acontecido há 5 minutos atrás. Ela só podia ter votado na Natália e acabou essa história. Né, eu acho que isso é old Sarah, que a gente não gosta tanto falando, mas eu acho que ela merece destaque assim mesmo, porque ela desencadeou tudo o que aconteceu nessa parte do resultado dos flops e foi bem na prova, foi bem na semana. Como eu falei, foi uma redenção pessoal dela até ela ir bem nessa prova, já que na outra ela foi não tão bem assim. Mas tá aí, Natália e Sarah como destaques do episódio. Então é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta. Essa semana a gente não falou de um por um, porque, né, o programa rendeu mais do que o que a gente esperava nesses plots, então a gente resolveu falar mais das confusões que aconteceram. Mas semana que vem eu tô de volta. A Luísa e a Neuza vão tirar um recesso natalino, fim de ano. Mas eu tô com um convidado aqui pra gente analisar os participantes um por um. Aí vem aí, que são pessoas que estão analisando os participantes, estão ranqueando os participantes também. Mas vem explicação do porquê a gente tá gostando de cada um e porquê a gente não tá gostando de alguns. Então a gente se vê semana que vem e tchau. Feliz ano Tchau, novo! Tchau, feliz ano tchau. novo.